em Jeremias, capítulo 17. E hoje a gente vai ler um pedaço do capítulo 17. A gente vai ler do versículo 19 até o 27. Então vai lá no livro de Jeremias, capítulo 17. E a gente vai ler do versículo 19 até o versículo 27. Jeremias 17, versículos 19 ao 27. Eu vou ler aqui na minha versão. Olha o que a palavra de Deus fala para nós hoje. Aqui é Jeremias falando, tá? Assim me disse o Senhor: vá e fique junto ao portão do povo, pelo qual entram e saem os reis de Judá. Depois vá também a todos os outros portões de Jerusalém e diga a todos: escutem a palavra do Senhor, vocês, reis de Judá, e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entram por estes portões. Assim diz o Senhor: para o próprio bem de vocês, tenham o cuidado de não levar cargas no dia de sábado, nem de introduzi-las em Jerusalém pelos portões. Não saiam de casa carregando objetos no dia do sábado, nem façam trabalho algum. Pelo contrário, santifiquem o dia de sábado, como ordenei aos seus pais. Mas eles não me deram ouvidos, nem atenderam. Pelo contrário, foram teimosos e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Se de fato me ouvirem, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelos portões desta cidade no dia de sábado, se santificarem o dia de sábado, não fazendo nele trabalho algum, então pelos portões desta cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus próprios príncipes, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, da Cefelá, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de cereais e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Mas, se não me ouvirem, e por isso não santificarem o dia de sábado, e carregarem alguma carga quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia de sábado, então porei fogo nesses portões. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, fala ao nosso coração hoje, que a Tua palavra penetre fundo em nossos corações e nos liberte, ó Deus, das cadeias que ainda nos prendem à velha criatura. Que a Tua palavra, ó Deus, quebre, ó Deus, toda a fortaleza do orgulho em nossos corações. Que a Tua palavra, ó Deus, transforme os nossos corações. Assim como o oleiro quebra o vaso e faz um vaso novo. Que nas Tuas mãos seja assim o nosso coração, Pai. Que as meditações dos nossos corações e as palavras que saem dos meus lábios sejam agradáveis a Ti somente, a nossa rocha, o nosso Redentor. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Como é que você mede vida espiritual? Você já parou para pensar? Como é que você mede vida espiritual? Como é que você mede relacionamento com Deus? Como é que você olha para alguém e fala assim: olha, aquela pessoa é espiritual. Aquela pessoa está firme com Jesus. Olha, como é que você sabe se alguém está firme com Jesus, tem um relacionamento firme com Deus? E como é que você sabe quando alguém está fraco espiritualmente? Quando alguém está fraco no compromisso com Jesus? Como é que a gente sabe isso? Um dos indicadores espirituais da nossa vida espiritual,
um dos indicadores espirituais do nosso relacionamento com Deus é o culto. É o culto. Isso você vê claramente quando você estuda os avisos que Deus dava para o povo de Deus. É muito interessante. Eu tentei dar uma geral para vocês no culto passado, começando com Deuteronômio. As últimas palavras de Moisés para o povo de Deus, quando eles estavam prestes a começar um novo ciclo. Eles estavam entrando na terra prometida, começando a tomar posse. Eles estavam prestes a cruzar o rio Jordão. E ali, naquele lugar, prestes a iniciar esse novo ciclo, essa nova etapa na vida deles, prestes a experimentar essa bênção que Deus tinha prometido a uma geração passada, é que Moisés fala para o povo. Deus fala através de Moisés. Olha, cuidado com os ídolos. Cuidado com os ídolos. Quando vocês entrarem naquela terra, muito cuidado com os ídolos. E aí você vai perceber que não apenas esse aviso contra os ídolos se torna frequente cada vez que eles estão prestes, o povo de Deus está prestes a iniciar uma nova etapa, um novo estágio, um novo ciclo na vida deles, mas tem algo muito colado com isso. Olha, quando vocês entrarem naquele lugar, quando vocês entrarem naquela terra, olha, quando vir aquele novo rei, ou quando você escutar um novo profeta, quando você estiver prestes a iniciar uma nova etapa, um novo ciclo, algo novo na sua vida, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com os ídolos ao seu redor. Não se sinta compelido a seguir os outros deuses. E ainda se fala uma outra coisa. Olha, cuidado para vocês não desprezarem o dia de sábado. Josué, capítulo 24, como a gente leu no comecinho do nosso culto, era um outro aviso, uma nova etapa, um novo ciclo. Josué agora já tinha terminado aquilo que ele tinha que fazer, e ele inicia agora uma nova etapa na história do povo de Deus. O trabalho dele tinha terminado, e é engraçado que lá no último capítulo, ele faz novamente um novo aviso. Olha, cuidado, agora que vocês já conquistaram essa terra, mora no meio de vocês povos que seguem outros deuses. Toma muito cuidado para vocês não seguirem a esses deuses. Olha, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Saibam hoje, vocês, quem vocês vão seguir. Aí o povo de Deus fala, longe de nós. Josué fala mais uma vez, olha, pensa bem no que vocês estão fazendo. Vocês não vão conseguir servir a Deus. Vocês não vão conseguir ser fiel a Deus. Vocês vão seguir outros deuses. Mas aí, novamente, o povo fala, não, nós vamos seguir a Deus. Então você vê que a idolatria, o pecado da idolatria, está sempre conectado com guardar o sábado. Por quê? Porque o culto a Deus, o culto ao Senhor, é o termômetro do nosso relacionamento com Deus. Não existe outro termômetro melhor do que a maneira com que nós encaramos o dia do Senhor, o culto a Deus. Porque fala muito. Fala muito como? Fala dos nossos ídolos. Quando a gente fala de culto a Deus, nós estamos falando de algo muito dentro de nós, de coração. Nós estamos falando daquilo que nós valorizamos, daquilo que nós queremos, daquilo onde nós colocamos a nossa confiança. É por isso que o culto está relacionado com aquilo que nós adoramos, aquilo que nós colocamos a nossa devoção, aquilo que nós nos sacrificamos. Porque quando a gente coloca, como Mateus 22:37 fala, ame a Deus com toda a sua força, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Mateus 22 fala que ali Deus
Quando você ama a Deus, você deve colocar em Deus toda a sua confiança. Você deve colocar toda a sua afeição, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você gosta, deve estar em Deus. Tudo aquilo que te traz satisfação e prazer, tudo aquilo que atrai a sua vontade, deve estar em Deus. Por isso que quando alguém fala assim, como é que eu posso resumir toda a Bíblia? Jesus responde, ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e ame ao próximo a si mesmo. Porque o amor é algo que atrai todo o nosso ser. Todo o nosso ser. E como resultado, direciona a nossa devoção. Por isso que quando a gente fala de culto, a gente fala de termômetro espiritual. Por isso que quando a gente quer medir o nosso relacionamento com Deus, como está o meu coração diante de Deus, como eu estou espiritualmente, eu paro e reflito. Como é que eu encaro o culto a Deus? Porque não há termômetro melhor do que entender o quanto nós amamos adorar e louvar a Deus. É por isso que em toda a Bíblia, inclusive nos profetas, você vê uma acusação. Porque lembra que o povo de Deus, ele cai. Eles falham. Todas aquelas advertências que os homens de Deus, que Deus usou para dar para o povo e falar assim, olha, toma cuidado com os ídolos. Não esquece de guardar o dia do Senhor. Valorize o dia do Senhor. O povo de Deus não foi capaz. E aí, quando Deus disca lá o 190, a emergência espiritual, é quando Deus começa a levantar profetas. Por quê? Porque os sacerdotes falharam, os reis falharam, então Deus levanta homens, profetas, para começar e falar para o povo. E os profetas, se você começar a ler, você vai ver que uma acusação constante é: vocês não guardaram, não santificaram o sábado. Vocês falharam. É o que está acontecendo aqui em Jeremias. É interessante que Jeremias, na época que Jeremias foi levantado por Deus para pregar e proclamar, foi uma época muito difícil. Por quê? Porque o reino do norte, parte de Israel, já tinha sido tomada pelo inimigo. Já não havia 10 tribos. Acabou. Por quê? Porque Deus abandonou. Eles falharam, começaram a seguir outros deuses, eles se renderam à idolatria, então tinha acabado. Imagina como se metade do país tivesse sumido, é o que tinha acontecido. Sumiu 10 reinos, 10 tribos. E aí só sobrou o reino do sul, Judá. Então Jeremias ele é levantado por Deus para pregar para Judá, para aquela partezinha do sul que ficou ainda um tempo. Então Jeremias ele prega num momento onde as coisas estavam caindo. Era o último 190 ali. Sabe quando é a emergência da emergência assim? Não tem como. Deus levanta Jeremias para falar para o povo. E olha aqui o que ele fala no 17. Ele fala sobre idolatria, ele fala sobre culto. Então hoje o que eu gostaria de que vocês entendessem é uma coisa muito importante. Que a idolatria, ela vai corromper o seu relacionamento com Deus e vai destruir o seu culto a Deus. A idolatria, ela vai corromper, destruir, contaminar o seu relacionamento com Deus, a sua espiritualidade, e vai destruir totalmente a sua capacidade, a sua habilidade, a bênção de poder louvar e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Por quê? Porque o ídolo é algo muito... E eu só tenho uma palavra para falar, e me desculpa porque eu vou usar essa palavra, é porque eu não consigo encontrar outra palavra semelhante. E se você souber, por favor, me ajuda. Em inglês, é pervasive.
Um ídolo é pervasive. Pastor, o que é pervasive? Eu vou explicar para vocês. Sabe qual que é o maior problema de uma casa? De qualquer construção? Qual que é o maior problema? Qual que é o maior problema? Pode responder a pergunta. Vocês que sabem tudo de construção, qual que é o maior problema de uma casa? Hã? E qual que é o problema do alicerce? Ou de qualquer coisa? Infiltração. Do quê? De água. Água é um problema muito sério. Eu não sabia disso. Fiquei sabendo, não sei quando, mas eu fiquei sabendo. Porque água é um problema. Quando você vai construir uma casa, ou qualquer construção, uma coisa que você tem que gastar tempo pensando e sabendo como que você vai resolver é a água. Água de chuva, água da rua, você vai ter que saber como é que essa água vai se comportar. Por quê? Porque a água vem e se tiver um lugar para ela entrar, ela vai entrar. E onde ela entrar, ela vai carregar. Então, um ídolo faz isso. Um ídolo é como água no alicerce da tua casa. Não tem como. Se você não ficar alerta, vigilante, tiver uma brecha, por pequena que seja, a idolatria vem e começa a minar, destruir e carregar tudo aquilo que ela vai encontrando no caminho. E ela vai abrindo, alargando. Aquele buraco pequeno que você pensava que não era nada, aquela brecha se torna um problema muito mais sério depois. Por quê? Porque idolatria, ela vai penetrando em todas as áreas da sua vida, ainda que seja de uma maneira imperceptível e pequena. No final das contas, a idolatria, ela vai acabar trazendo um prejuízo muito grande. Mas é só uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Afinal, por que a idolatria ela é tão prejudicial? Sabe por quê? Porque aí é um problema nosso, de evangélico, de protestante, de aquele que não é católico. Isso é um problema nosso. Sabe por quê? Porque a gente acha que, porque eu não sou católico, eu não estou idolatrando. Isso é um erro muito grande. E a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Porque eu não estou lá na missa, porque eu não estou ajoelhado diante de algum santo, então eu estou livre da idolatria. Eu não sou idólatra. E isso é um engano totalmente errado. Sabe por quê? Porque olha o que a palavra de Deus fala aqui em Jeremias, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? É um problema a gente pensar que a gente não vai idolatrar mais porque a gente saiu ou não faz mais parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Não. Qualquer ser humano, se ele ainda respira, ele tem total e completa capacidade de ser um idólatra e pecar diante de Deus. Por quê? Porque o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. E aí você vai falar assim, mas pastor, todo mundo é pecador. Tá certo que a gente tem um coração corrupto. Isso aí não é nenhuma novidade para mim. Nenhuma novidade para você, nem novidade para ninguém. Todo mundo peca. Todo mundo faz coisa errada. O que tem a ver você ser pecador com a idolatria? É aí que você tem que entender. Porque quando a gente fala de idolatria, nós estamos falando de algo que é muito profundo aqui. De algo que tem a capacidade de que, se a gente entender, a gente entende o nosso coração, e a gente entende o nosso estado espiritual, e a gente entende como está o nosso relacionamento com Deus. Quando você entende o seu coração, e você entende os ídolos que você tem dentro do seu coração, você passa a entender como é que você está espiritualmente diante de Deus, e aí você passa a entender como é que está o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Jesus. Por quê? Porque o ídolo não é só uma estátua.
Não é só você ter algo aqui e você se ajoelhar e cantar uma música, um louvor ali. Idolatria não é só isso. Idolatria não é você chegar e tirar Jesus Cristo e falar, louvado seja Antônio. Não, não é só isso que é idolatria. Idolatria é você colocar a sua força, o seu coração, o seu entendimento em tudo aquilo que não é Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, de todo o seu entendimento. Quando você tira Deus e coloca o coração, a alma, a força e o entendimento em uma outra coisa que não é Deus, aquilo se torna um ídolo. E era essa advertência que os profetas, que os homens de Deus estavam dando para o povo de Deus. Olha, muito cuidado. Não coloca a tua vontade nas outras coisas, a não ser no Senhor. Se você tiver que escolher, se você tem uma preferência, se tem algo que atrai o seu coração, que seja Deus. Por quê? Porque se você coloca aquilo em outra coisa, aquilo vai ser um ídolo na sua vida. E vai destruir totalmente esse relacionamento com Deus. Aquilo que traz prazer para a sua vida, que seja Deus. Quando você olha e pensa o quanto você vale, o quanto você é amado, o quanto você é aceito, pensa em Deus. E não coloca essa aceitação, o seu valor nas coisas ou nas pessoas. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai começar a medir você mesmo pelas pessoas, pelas coisas que você tem, pelos que os outros acham de você. E aquilo você vai passar a servir e você vai deixar Deus. É por isso que os ídolos são pervasive, como água que entra e destrói. Porque eles começam a roubar o seu coração. E colocam aquele coração que deveria ser totalmente de Deus em outras coisas. E aí você passa a confiar nos ídolos. Você passa a confiar nas coisas que Deus deu. E começa a colocar a sua devoção, a se sacrificar pelas coisas que Deus deu para você e que você deveria ser grato a Deus, mas você jamais deveria servir aquelas coisas. E você passa a servir as coisas que Deus deu ao invés de servir ao Deus que te salvou. Rouba o seu amor. Aquele amor que você deveria dedicar a Deus, você começa a dedicar para as coisas que jamais deveriam tomar o lugar de Deus. Elas se tornam ídolos. E é por isso que idolatria é o melhor termômetro para o nosso estado espiritual. E o culto é a melhor maneira de nós medirmos como está o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque naquela época, o que acontecia? As pessoas, elas começaram a negligenciar o culto, o sábado a Deus, e passaram a seguir outros deuses. Por quê? Porque na cabeça deles, no coração deles, puxa vida, todo mundo está seguindo esses deuses aqui do meu lado, todo mundo levando a vida deles. Cara, se eu não fizer a mesma coisa, eu acho que eu vou ficar para trás. Então eu vou começar a ser como todo mundo, porque eu não quero ficar para trás. É interessante que quando Deus vê o pecado desse povo, olha o que ele fala no versículo 1 do capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Quando Deus ele levantou o profeta Jeremias para pregar e denunciar o pecado do povo, Deus fala que esse pecado era tão profundo e tinha afetado eles de tal maneira que esse pecado estava escrito com uma caneta de ferro com ponta de diamante nas tábuas do coração de cada um. Era uma coisa
dura, profunda, que iria permanecer para sempre. Não era só algo que poderia, assim, simples. Foi só um culto, foi só um sacrifício, mas foi uma corrupção de coração. Quando Deus fala aqui, no capítulo 17 de Jeremias, e chama o profeta para falar assim, olha, no versículo 19, chama o povo para eles virem aqui no portão e escutem aqui o que eu tenho para falar. Geralmente nessa época acontecia o seguinte, quando você tinha alguma coisa para resolver, se você tinha que levar alguém para resolver uma coisa jurídica, geralmente era na porta da cidade. Por quê? Porque era onde todo mundo passava, era onde você tinha testemunha, era na porta da cidade onde as pessoas resolviam os seus problemas, de uma forma formal, de uma forma jurídica. Você vai ver isso lá no livro de Ruth. Lembra quando... Quem era o cara que ia casar com Ruth mesmo, que eu esqueci? Vocês estão muito bem. Quando Boaz ali, ele quer pegar Ruth como esposa, só que tinha um outro parente que tinha direito acima dele, Boaz vai aonde? Na porta da cidade. Porque é ali que se resolve toda disputa jurídica formalmente. Quando Deus fala para Jeremias, vai na porta, o que Deus está fazendo é levantando uma acusação séria. Deus não está falando assim, foi uma coisinha simples, não. Deus levanta uma coisa séria. E o que é a coisa séria? Era a negligência do culto do sábado ao Senhor. Olha o que Deus fala aqui para o povo de Deus. Ele fala aqui no versículo 23. Olha o que ele fala aqui. Mas eles não me deram ouvidos, nem atenderam. Pelo contrário, foram teimosos e não quiseram ouvir, nem aceitar a disciplina. Que disciplina? Eles deixaram o quê? Versículo 22. Não saiam de casa carregando objetos do dia do sábado, nem façam trabalho algum. Pelo contrário, santifiquem o dia de sábado, como ordenei aos seus pais. Isso é um ponto tão sério, que se você ler de novo essa passagem que a gente leu hoje, Deus vai ser cansativo. Porque ele vai repetir 3 vezes. Olha, eu avisei para não fazer trabalho no dia de sábado, para santificar o dia de sábado. Eu avisei para obedecer o dia de sábado, para não carregar e fazer trabalho. Eu avisei para não carregar em dia de sábado. Você vai ver que Deus, ele vai martelar nisso 3 vezes, para mostrar, salientar, enfatizar o pecado do povo. Que aquele coração corrupto tinha levado o povo de Deus a confiar nas coisas, a colocar o valor deles nas coisas, a medir o valor das coisas pelo que as pessoas achavam. E aí o que acontecia? Você começava a servir, começava a colocar a sua devoção nas coisas e nas pessoas, e não no Senhor. Pastor, eu não estou entendendo muito bem isso aí. Tem como você explicar? Tem. E é isso que eu vou explicar, de uma maneira bem clara. Quando você tem um ídolo, o ídolo é aquilo que te traz confiança. É aquilo que te traz segurança. É aquilo que te traz valor. Nada nesse mundo deveria te dar valor. Nada nesse mundo deveria me trazer segurança. Eu jamais deveria colocar minha confiança nas coisas desse mundo, mas somente em Deus. Mas o meu coração, ele é tão corrupto que eu tenho essa tendência de fazer isso toda hora. Teve um teólogo que escreveu assim, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Por quê? Porque eu acho toda hora que o que me dá valor é o que as pessoas acham de mim. Que as pessoas vão me aceitar mais se eu tiver um carro melhor, se eu tiver mais dinheiro no banco. Às vezes eu acho que a minha segurança está no quanto dinheiro eu faço no mês.
Que se eu tiver bons filhos, educados, bem-sucedidos, aí sim eu sou um bom pai. E se eu for um bom pai, uma boa mãe, aí sim eu vou ser amado e aceito por Deus e pelas pessoas. Que eu sou medido pela maneira como os meus filhos se comportam, como eles se dão bem na escola. Eu sou aceito e amado, e eu sou valorizado pelos posts que eu faço no Instagram, no Facebook. E é assim. Quantos amigos e seguidores eu tenho, quantos likes que eu tenho quando eu posto uma foto. Que a realidade não é o que importa, mas o que importa é o que o outro acha de mim. Porque se o outro acha que eu sou bom, então eu estou feliz. E é interessante a maneira como isso trabalha, porque aquilo começa a atrair a nossa devoção, atrair a nossa afeição. E aquilo começa a roubar o nosso coração. Por quê? Porque à medida que aquilo vai trabalhando na nossa mente, no nosso coração, atraindo o nosso sentimento, a gente passa a colocar nossa segurança e confiar naquelas coisas. E a gente começa a se sacrificar, a servir e fazer tudo para que aquele ciclo continue na nossa vida. E, sem a gente saber, aquilo começa a tomar o lugar de Deus. Quais são as coisas onde a gente coloca o nosso tempo, o nosso dinheiro, e quais são as coisas onde a gente investe o nosso emocional? O que tira você do sério? O que traz paz no seu coração? Se não é Deus, então é algum ídolo que está interferindo no nosso relacionamento com Deus. Porque se você parar para pensar, se, por exemplo, eu sou uma pessoa onde, meus amigos são tudo. Meus amigos, meu clube, o meu lugar onde eu estou ali, a galera que eu ando de moto junto, a galera que a gente toca junto, eles são os meus amigos, é a minha turma, e ali, nós somos irmãos ali, é ali. E se aquilo atrai a minha afeição, se aquilo atrai a minha satisfação, se aquilo atrai o meu prazer, eu passo a me sacrificar por aquilo. Eu passo a sacrificar aquilo. E o meu prazer e minha confiança, minha segurança se torna tanto aquilo, que aí eu passo a negligenciar as coisas. Quantas vezes nós trocamos Deus por amigos? Por eventos que apareceram ali, e aí... E o quanto isso se torna um padrão. Não estou falando de um compromisso que surgiu ali, uma festa de aniversário de um parente, onde você... Não estou falando disso. Estou falando de padrão, de estilo de vida. Porque tem vezes que a gente falta o culto. Faltou a pastor está sendo radical demais. Não, irmãos, eu não estou trazendo, não quero dizer isso. Que você faltou 1, 2, 3 vezes por algum motivo. Mas o que eu gostaria de falar é o seguinte, é de padrão, de estilo de vida. A maneira como você direciona a sua vida e a maneira de quantas vezes você faz isso. Porque o padrão, a consistência, a frequência vai mostrar aonde está o seu coração. Às vezes, a minha confiança pode estar nas coisas que eu tenho, porque são as coisas que eu tenho que me trazem segurança. Aí você vai ver algo muito interessante. Sabe por quê? Porque quando você coloca uma segurança naquilo, você já experimentou ter a sua fonte de segurança arrancada de você? Aquilo te deixa louco. Você vai e você parece que entra numa coisa de confusão, de ansiedade. É por isso que muitas pessoas, quando elas de repente perdem tudo, elas se sentem desestabilizadas. Porque muitas vezes, quando nós temos muito, nós começamos a colocar a nossa segurança e a nossa confiança naquilo. E quando aquilo é tirado da gente, a gente parece que perdeu o chão. E o nosso chão jamais deveria ser as coisas que nós temos, porque isso rouba o nosso coração.
Porque a gente passa a valorizar mais aquilo que a gente tem, aquilo que traz confiança, do que aquilo que jamais deveria ter deixado de ser a nossa fonte de segurança e confiança: Deus. E aí, é por isso então que a gente protege tanto. Culto é algo opcional na sua vida. Você vem de quando você quer, você faz o que você quer, da maneira como você quer, você oferta aquilo que você quer, de maneira que você quer, e não tem coração nenhum. Mas aí, quando o Bitcoin cai um pouquinho, começa a ficar... botou o dinheiro naquele investimento, caiu um pouco a cotação, já começa a passar mal. Jesus, não. Começou a passar mal. Por quê? Esse é o problema do nosso coração. Que para Deus é algo que Deus está sempre ali, qualquer coisa. Mas para minha segurança, para minha confiança, basta tirar. Vai hoje para um adolescente e tira um celular para você ver o que é quando você precisa de algo, quando você necessita de algo. Tira um celular. Um negócio. Por quê? Porque isso atrai a nossa afeição, atrai a nossa vontade, atrai o nosso senso de valor. Isso rouba a nossa devoção e o nosso sacrifício. Aí você vai falar assim: tá, agora tudo bem. Mas como é que então a gente resolve isso? Se o nosso coração é uma fábrica de ídolos, onde a gente passa a valorizar tudo e qualquer coisa, e tudo e qualquer coisa pode roubar o lugar de Deus no nosso coração, pastor, se a gente é pecador, como é que então a gente vai resolver isso? Me fala, porque não é certo. Eu quero, mas tem coisa assim que eu não tenho força. Eu quero que esse coração seja transformado. Eu quero resolver isso. Tá, tudo bem, tá bom, tá certo. Nosso coração é uma porcaria, a gente tem ídolo, mas você tem que falar pra gente como é que a gente vai resolver isso. E o que é maravilhoso é que logo no capítulo 18, o mesmo Deus que fala: olha, o pecado de vocês está escrito no coração de cada um de vocês com uma caneta de ferro, com ponta de diamante, que nada vai apagar. O mesmo Deus fala no capítulo 18 como é que eles podem resolver o estado espiritual deles. É interessante que o Deus que falava com Jeremias, pega Jeremias e leva ele para um lugar. Olha o que Jeremias fala aqui no capítulo 18, no versículo 3 e versículo 4. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tomou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Depois de Deus ter mostrado para o profeta Jeremias, e ter usado o profeta Jeremias para falar para o povo: olha, vocês estão pecando, porque o seu coração, o coração de cada um de vocês é enganoso, desesperadamente corrupto. E esse coração mau, corrupto, podre, tem levado vocês a pecarem diante de Deus. Vocês têm se deixado levar pelos ídolos que jamais deveriam ter roubado o coração de vocês. E por causa disso, vocês têm desprezado o culto ao Senhor. Vocês têm desprezado o sábado do Senhor, que para sempre deveria ser santificado. Deveria ser algo santo para vocês, algo consagrado. Mas olha aqui, Deus me levou para a casa do oleiro e ele estava ali trabalhando e fazendo um vaso, e de repente o negócio deu errado. E aí, o que aconteceu? O oleiro, em vez de jogar fora, ele fez um novo vaso. Pastor, qual que é a solução para nós, que temos um coração idólatra, um coração que tem escolhido outras coisas e tem desprezado o Deus que nos ama, um Deus que nos conforta, um Deus que sempre está conosco. Olha o que Deus fala. E é o interessante aqui,
a partir do versículo 6. Casa de Israel, capítulo 18. Será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro, diz o Senhor? Eis como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer. O que Deus fala e a solução para o nosso problema espiritual, para esse coração idólatra que a gente tem, é a gente se voltar para Deus, é ser feito de novo. Mas como é que a gente pode ser feito de novo? Porque se Deus vir e dar uma marretada em nós, acabou, não vai sobrar nada. Você não pode ser destruído, eu não posso ser destruído, o nosso coração não pode ser destruído, sabe por quê? Porque se Deus vem, ninguém aguenta. Como é que você e eu, nós podemos nos converter dos nossos maus caminhos e se voltar para Deus? Só tem um jeito. E isso a gente vê em Isaías capítulo 53, versículo 5. Desde o Antigo Testamento, quando Deus falava, Deus já apontava para as boas novas do Evangelho. Ele falou assim, que através de Jesus Cristo, nós seríamos sarados. Isaías 53, capítulo 5, a palavra de Deus fala que Jesus, ele foi esmagado pelos nossos pecados. Como é que você e eu, nós podemos ser feitos de novo? Como é que esse velho vaso pode ser feito de novo e transformado em um coração novo? Nós precisamos de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós precisamos de Jesus Cristo. E a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus nos amou em Cristo Jesus, pelo fato de ainda nós sermos pecadores. Como é que eu e você, nós podemos nos converter e ter o nosso coração transformado? Você deve colocar diante de Deus o seu coração e aceitar que por si mesmo você não consegue ser transformado. Como é que eu posso me livrar dos meus ídolos? É chegar diante de Deus e aceitar que esses ídolos que estão no meu coração não podem ser arrancados da minha vida. Se Deus não vier esmagar o nosso coração, destruir totalmente esse velho coração e fazer de novo. E como é que isso pode ser feito? Confiando no sacrifício de Jesus na cruz. Você deve aceitar que o seu coração é desesperadamente corrupto, que você tem confiado nesses ídolos. Esses ídolos têm impedido você de amar a Deus com todas as suas forças, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Você deve pedir para que Deus quebre esse coração e faça de novo. Confiando de que através de Jesus Cristo, naquela cruz, esse coração foi totalmente destruído. E é através de Jesus Cristo que você recebe um novo coração. E busque em Deus essa transformação. Creia que Deus te dá o poder em Cristo Jesus de viver pela fé e não confiar nesses ídolos que são enganosos. Deus sabe que a gente ainda vive nesse mundo. Deus sabe que no nosso coração nós temos ansiedade, que nós temos no nosso coração apreço pelas pessoas, que nós temos medo, temos aflições. Mas Ele diz para que nós tenhamos paz. Porque Ele dá uma paz que não é a paz desse mundo, que não vem através dessas circunstâncias, mas Ele dá uma paz que vem dEle. Busque essa paz. Busque essa paz. Porque ainda que as pessoas não estejam ao seu lado, ainda que as coisas desse mundo desapareçam, se você tem Jesus Cristo, você tem tudo aquilo que você precisa. Se no meu coração eu tenho a Deus e somente Deus, ainda que me falte tudo nessa vida, no meu coração eu tenho tudo. Porque Deus é tudo. Jesus é tudo. Porque Jesus não é algo que não pode te escutar.
Jesus não é algo que não pode falar. Jesus não é algo que não pode agir na sua vida. Jesus é Deus. E se você tem Jesus no seu coração, Ele age. Ele transforma, Ele liberta, Ele cura. Se Jesus é Deus e você crê nele, tudo Ele pode. Por que não colocar o seu coração em Jesus, ao invés de colocar a sua confiança em si mesmo ou nas coisas desse mundo, que não pode fazer nada? Por que não colocar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa afeição e a nossa segurança num Deus que é todo-poderoso, que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, para que todos nós hoje tivéssemos uma promessa real, de que quando Ele voltar, todos nós estaremos com Ele. Se nós cremos nessa promessa, por que não então dedicarmos toda a nossa devoção e cultuarmos a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento? Amados, não se entreguem aos ídolos desse mundo. Não se deixem levar pelas aparências do mundo, porque elas vão te arrastar cada vez mais para longe de Deus. Amados, não desprezem o culto a Deus. Valorizem. E quando eu falo isso, não estou puxando sardinha para o meu lado, que quero que você só venha aqui. Se você não se sente confortável, se por algum motivo você vê que aqui não é o lugar que Deus te chamou para fazer parte, você pode procurar outros lugares. Isso não quer dizer que eu não aprecio, não valorizo a sua presença. Mas o mais importante como crente, como discípulo de Jesus, é que você cultue a Deus. Isso é parte da nossa identidade. Então, o meu desejo como alguém que ama você e a sua vida espiritual, o seu coração, é que você tenha um relacionamento firme com Jesus. Mais do que o meu relacionamento com você. Se por algum motivo o meu relacionamento atrapalha o teu relacionamento com Deus, eu quero que você valorize o teu relacionamento com Deus, com Jesus, fica firme lá com Jesus e esquece meu relacionamento. Esquece meu relacionamento. Porque o que é importante é estarmos firmes com Jesus. E algo muito importante para medir a nossa temperatura espiritual é a maneira como nós tratamos o culto a Deus. Não desprezem o culto a Deus. Façam do culto a Deus algo central na sua vida. Porque quando nós nos reunimos, nós estamos cultuando um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus que ama seu povo, que é a segurança, que é o centro do amor, que é o centro de todas as coisas. E Ele um dia voltará para nos buscar. Então, amados, que nós tenhamos a certeza dessa promessa e vivamos de acordo com essa fé. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que o Senhor esteja falando ao nosso coração. Abençoa o teu povo, toma conta de cada um de nós, que nós possamos, ó Deus, arrancar os ídolos da nossa vida, nos dedicarmos ao Senhor. Que o culto não seja apenas algo opcional, mas algo central na nossa vida. Que o culto não seja apenas algo acessório na nossa vida, mas que seja algo que dita a direção da nossa vida. Pai amado, que vivamos não apenas por uma fé intelectual, uma fé não praticante, uma fé nominal, mas que seja uma fé viva, eficaz,